Esse é o Sonsereníssima e hoje na Travessa do Tranco a gente vai conversar sobre as Horcruxes. Yes! All witches! Essa é uma das palavras que a gente mais ouve quando a gente está lendo sobre Harry Potter, quando a gente está conversando sobre o universo, porque é uma parte essencial para você entender tudo o que aconteceu e como que o desfecho do livro foi possível, como que tudo se entrelaçou. Eu resolvi fazer esse vídeo porque tem muitas pessoas que chegaram agora no universo ou que estão há mais tempo lendo, mas que não entenderam muito bem ainda o funcionamento desse artefato, digamos assim. Então a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é: o que são as Horcruxes? Elas são basicamente objetos que são usados para armazenar uma parte, um fragmento da alma de um bruxo ou bruxa. Isso faz com que seja mais difícil você conseguir matar essa pessoa, porque enquanto esse fragmento estiver a salvo nesse receptáculo, nesse objeto, você não consegue matar completamente a pessoa que criou a Horcrux. Então é como se fosse uma garantia. Bom, e aí a gente pode pensar, mas a Pedra Filosofal, por exemplo, ela também era usada para prolongar a existência da pessoa. E ela não é considerada uma magia das trevas. Mas a grande diferença tá na forma como a Horcrux é criada, a gente já vai conversar sobre isso. Esse é um assunto que não se fala muito no mundo bruxo. Às vezes as pessoas comentam: nossa, mas isso aqui só surgiu lá no final, no 6º livro, quando a gente precisava de alguma coisa para justificar. E na verdade não é bem assim. Não é um assunto que as pessoas têm conhecimento. Pouquíssimas pessoas sabem que isso existe, menos pessoas ainda tem acesso a alguma coisa sobre o assunto e uma parte menor ainda sabe exatamente como que funciona. O único livro que existia em Hogwarts que falava do assunto era o The Secret of the Darkest Arts. O Dumbledore tira da biblioteca. Bom, uma Horcrux ela pode ser qualquer coisa, seja um objeto inanimado ou um ser vivo, embora não seja indicado que você coloque uma parte da sua alma em um ser vivo que pode fugir e te deixar na mão, né? A palavra Horcrux ela vem da junção de duas palavras de inglês medieval e inglês antigo. A primeira é Hor, que significa sujeira, mal, impureza, e a segunda é Crux, que significa receptáculo. Literalmente, uma Horcrux seria um receptáculo de alguma coisa impura. A primeira Horcrux que foi criada de forma bem sucedida foi por um bruxo da Grécia Antiga que se chamava Herpo the Foul, que em português ficou Herpo o Sujo. Ele é um dos mais antigos bruxos das trevas que a gente tem notícia. Ele foi também a primeira pessoa a criar um basilisco. A gente não sabe nada sobre o Herpo depois disso, então pode ser que ele tenha morrido, pode ser que a Horcrux dele nunca tenha sido destruída e ele ainda pode existir. Para uma Horcrux ser criado, o primeiro passo é um assassinato. E ele é indispensável, porque é o assassinato que vai fragmentar a alma do bruxo que está tentando criar. O assassinato ele causa um dano metafórico à integridade da pessoa, mas de acordo com a Rowling, esse ato também seria literal. Então você realmente danificaria a sua alma ao cometer um assassinato. É curioso que a gente tem uma menção a isso no Relíquias da Morte, na página 531. A gente tá vendo as memórias do Snape e numa conversa que ele tem com o Dumbledore pede que ele não deixe o Draco matar ele, porque ele não quer ser a causa de um dano à alma de um menino adolescente. Então o bruxo que quer criar uma Horcrux, ele usa essa ruptura, que seria uma coisa negativa, a favor dele. E aí ele transfere esse fragmento para um objeto que ele escolheu para se tornar a Horcrux dele. De acordo com a J.K. Rowling, não é só você matar e usar um Wingardium Leviosa e carregar o pedaço da sua alma pro objeto. É necessário ser feito um ritual e ela nunca revelou qual é o ritual. Ela já deu a entender que é uma coisa muito tenebrosa, mas a gente não faz ideia do que possa ser. Tem uma teoria muito legal que surgiu no Reddit de que o ritual que é necessário ser feito para a criação de uma Horcrux passa pelo canibalismo. Isso justificaria tanto a recusa da Rowling em falar sobre o assunto, quanto explicaria aquela história de que o editor dela ficou enjoado quando ela contou para ele o que era feito. Bom, por ser um fragmento da alma de uma pessoa que está contido ali, esse fragmento carrega consigo uma parte da personalidade da pessoa quando aquela Horcrux foi criada. É por isso que lá no 2º livro, quando a gente vê o diário do Tom Riddle, ele conservou o Tom Riddle adolescente, que foi quando ele criou, então, aquela imagem dele no momento da criação. A Horcrux ela foi pensada como um ato único, ou seja, cada bruxo poderia criar uma Horcrux dividindo a sua alma em 2 partes. Mas o Voldemort foi lá, tocou foda-se e falou: vou criar 6 porque ninguém manda em mim. E aí ele criou, e aí isso gera um problema.
Apesar de você ter 6 lugares que guardam uma parte da sua alma te tornar mais difícil de matar, isso faz com que a sua alma original, o pedaço que está no seu corpo, se torne muito instável. Não só porque ele está menor, mas também porque ele sofreu muitas agressões, né? Bom, para você destruir o Horcrux, você precisa destruir o objeto onde aquele fragmento de alma está contido de forma irreparável. Ou seja, você precisa atingir esse objeto ou um ser vivo, né, se for o caso, com uma maldição ou um feitiço ou um veneno, o que for, que seja extremamente poderoso. E a gente tem conhecimento então de 2 formas de destruir o Horcrux. A primeira é com o veneno de basilisco, que é como o Harry destrói o diário e como boa parte das outras Horcruxes são destruídas, ou o Fiend Fire, que é o fogo maldito, aquele fogo que o Crabbe lança na Sala Precisa e ele consome o diadema de Ravenclaw. A gente não sabe se o Avada Kedavra funciona como um destruidor de Horcrux. Por quê? Porque a Nagini, que era o único ser vivo que era de fato um Horcrux, ela foi morta com a espada de Gryffindor. Então a gente não sabe direito se o Avada funcionaria, mas provavelmente sim. Bom, a parte da alma que está dentro desse objeto, ela consegue pensar por si mesma, ela tem vontade própria e ela consegue influenciar as pessoas que estão à volta dela de forma a beneficiar ela própria. O medalhão, por exemplo, quando o Harry, o Ron e a Hermione estão usando ele, eles têm uma mudança de humor muito grande. O diário do Tom Riddle consegue seduzir a Gina de forma que ela não só faz o que ele quer, como ela começa a ceder a energia dela para ele, de forma que ele vai ficando quase corpóreo. Bom, o caso da Umbridge é diferente. Como ela tem uma afinidade com ele, ela e o Voldemort têm muitas crenças em comum, ela é uma pessoa que é influenciada, mas de forma positiva. Ela se torna mais forte, tanto que mesmo usando o medalhão, ela consegue produzir um patrono. Bom, como eu falei, a criação das Horcrux tem efeitos colaterais. A gente pode enumerar 4 efeitos colaterais principais. O primeiro seria a desumanização, ou seja, quanto mais Horcruxes a pessoa faz, menos humana ela se torna. E menos humana não no sentido físico, mas no sentido moral. E aí a gente entra num ciclo vicioso. Por quê? Você faz uma Horcrux, você perde um pouco da sua humanidade, e aí você tem menos escrúpulos para criar outro Horcrux, fazendo com que você perca mais um pouco da sua humanidade, e aí você pode criar mais uma. O segundo efeito colateral é a aparência. O Voldemort, ele tem as feições parecidas com a de uma cobra. E a gente sabe que não só Horcrux, como vários tipos de artes das trevas, pode causar danos e alterações na sua aparência. A gente não sabe se ele tem aparência ofídica porque uma das Horcrux dele é a Nagini, ou se tem a ver com outros tipos de magia que ele fez, ou se é pura e simplesmente porque ele tinha Horcruxes. Mas o fato de que vai ter alterações na sua aparência, isso é verdadeiro. O terceiro efeito colateral é o que eu já mencionei, a instabilidade. Então, quanto mais você rompe a sua alma, mais instável a alma original fica, fazendo com que você não tenha muita certeza de como ela vai se comportar em determinadas situações. É por isso que quando o Voldemort vai matar o Harry e ele sofre o impacto da proteção da Lily, um pedaço da alma dele se desprende e vai pro Harry. E o quarto efeito colateral é relacionado ao limbo. No final do Relíquias da Morte a gente vê quando o Harry tá no limbo com o Dumbledore, ele enxerga o que seria o Voldemort depois da criação das Horcruxes, o que teria restado da alma dele. Então a criação das Horcruxes, por você mutilar a sua alma, isso te impediria de seguir em frente depois da morte. Então ao longo da série a gente descobre no 6º livro que o Voldemort criou 6 Horcruxes, 6 pedaços da alma dele foram colocados em um receptáculo, em um objeto ou ser vivo escolhido por ele. Essas 6 Horcruxes são: o primeiro é o diário de Tom Riddle, o primeiro que a gente vê, o primeiro a ser destruído, e como eu já disse, ele é destruído com a presa do basilisco pelo Harry. O segundo é o anel de Gaunt, que é o anel que é uma herança da família do Voldemort, que é destruído pelo Dumbledore com a espada de Gryffindor, ou seja, também com o veneno de basilisco. O terceiro é o medalhão do Salazar Slytherin, que é destruído pelo Ron com a espada de Gryffindor também, ou seja, veneno de basilisco também, mas que havia sido descoberto pelo Regulus Black, o irmão do Sirius Black, que traiu Voldemort e roubou o medalhão para guardar ele até que ele soubesse como destruir. Depois a gente tem a taça da Helga Hufflepuff, que é conquistada pelo Voldemort de uma bruxa que se diz descendente da Helga, que é a Hepzibah Smith.
Ela é encontrada pelo Ron, pelo Harry e pela Hermione no cofre da Bellatrix e é destruída com uma presa de basilisco pela Hermione. A gente tem também o diadema de Ravenclaw e ele é destruído de forma não intencional pelo Crabbe com o Fiend Fire na sala Precision. E por último a gente tem a Nagini, que é morta pelo Neville com a espada, ou seja, também veneno de basilisco. Além desses 6 Horcruxes, a gente tem também o que a gente chama de pseudo-Horcrux. 2 pessoas que abrigaram partes da alma do Voldemort, mas que não constituem um Horcrux, porque não passaram pelo ritual de criação de Horcrux. A primeira delas é o Quirrell, que de acordo com a Rowling foi uma Horcrux temporária, embora ele tenha abrigado não um fragmento aleatório da alma do Voldemort, mas a alma original. E o Harry, que abrigou um pedaço da alma do Voldemort de forma acidental. Ele não foi colocado lá com a intenção de ser colocado lá, como eu disse, foi resultado da instabilidade da alma do Voldemort no momento em que ele tenta matar o Harry. Bom, eu vou aproveitar para responder aqui uma pergunta que sempre perguntam e que a Rowling inclusive está tão cansada de responder, que ela, na última atualização do site dela, na parte de perguntas frequentes, ela colocou essa pergunta lá, que é: se o Harry tinha no corpo dele um fragmento da alma do Voldemort e 90%, como a gente viu, das Horcruxes foram destruídas com veneno de basilisco, por que quando ele foi mordido pelo basilisco, esse pedaço da alma do Voldemort não foi destruído? E a resposta dela, que eu estou reproduzindo aqui, é que para que aquele pedaço de alma fosse destruído, o receptáculo dele, ou seja, o Harry, precisaria ser destruído, além de qualquer reparo. Ele precisaria morrer. Se a Fawkes não tivesse deixado as lágrimas caírem em cima do ferimento do Harry e ele tivesse morrido ali, aí sim teria se destruído o fragmento da alma do Voldemort que estava nele. Como ele foi curado antes de morrer, lógico, esse fragmento continuou intacto dentro dele. Eu tentei fazer um vídeo bem didático, bem explicativo para tentar ajudar as pessoas a entenderem melhor como funciona. Se você tem mais alguma dúvida, pode deixar aqui na caixa de comentários que eu respondo. Se forem muitas dúvidas, ou uma ou duas dúvidas muito complexas, eu faço outro vídeo pra ficar melhor. E não deixa de comentar também se você quer saber um pouco mais sobre algum outro artefato de Artes das Trevas. Ou se você quer saber mais sobre aquela teoria que eu comentei do canibalismo para criar a Horcrux. Não deixe de se inscrever aqui no canal, deixe o seu like aqui e compartilhe esse vídeo com quem tiver dúvidas sobre Horcrux, com quem gostar do universo Harry Potter. E eu vejo vocês no próximo vídeo.